Brigas por dinheiro no casamento. Sim, isso é muito comum, muito mais do que eu e você podemos imaginar. Eu, na minha inocência, quando passei por isso, achei que só eu estava passando por isso e mais ninguém neste planeta. A verdade é que não é bem assim. As brigas entre casais sobre dinheiro acontece num número muito mais elevado do que a gente pode imaginar. Inclusive, é uma das causas de divórcio, uma das maiores causas de separação, um dos maiores motivos de separação no casamento, perdendo somente para a infidelidade masculina. Mas o fato é que esse é um dos motivos que muitos casais têm muita dificuldade e acabam brigando. Por que eles acabam brigando? Porque são dois indivíduos diferentes que vêm de realidades diferentes, de criação diferente, de modos de lidar com o dinheiro diferente. Então o pensamento deles é diferente e aí isso vai causando muito conflito entre eles. Meu nome é Lúcia Machado e você está no Dinheiro de Casal e esse é o assunto do vídeo de hoje. E como evitar estas brigas no casamento? Como é que se evita isso? Como é que se para de brigar ou pelo menos não se começa a brigar? Como é que se resolve essa questão por dinheiro no casamento se são pessoas diferentes com pensamentos diferentes? Uma das coisas que nós fizemos aqui em casa, esse ano nós completamos 7 anos de casados, 8 de relacionamento. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez lá no nosso... Essa é uma receita nossa, tá? Eu não sei qual será a sua receita, mas de repente você pode adaptar no seu relacionamento. Nós fizemos as nossas conversas, que é dos motivos importantes para que se tenha, as nossas conversas, elas começaram lá no namoro, lá no noivado. Pois é, isso é muito importante, ter conversas. Conversas no casamento, dialogar, conversar com seu parceiro, com sua parceira, entender quais são os sonhos, os motivos dela, dele, como eles pensam sobre dinheiro, o que eles pensam sobre dinheiro, qual que é a visão deles sobre consumo, qual que é o sonho, quer ter uma casa própria, não quer ter uma casa própria, quer morar de aluguel, quer comprar um carro, quer fazer a faculdade, quer fazer um intercâmbio, quer morar no exterior, quer viver numa casinha de sapê, que tem internet, né, hoje, né, pelo menos Wi-Fi. E o que o outro quer? Isso é importante, parar para conversar, dialogar, entender o outro, tá? Isso as duas partes precisam fazer, entender de mente e ouvido aberto, mente aberta, cabeça aberta para ouvir o outro, tá? Antes do casamento. Ah, Lúcia, mas eu já casei e agora já foi. Não, não foi. Se você ainda está casado, está disposta a manter esse casamento, essa conversa e esse diálogo precisa acontecer agora. Por mais que existam coisas que já entraram por alguns caminhos errados, vocês podem corrigir essa rota começando já. Começando hoje, começando agora. Conversem. É importante entender os hábitos de consumo do outro. Normalmente se dizem que as mulheres gastam muito. É que na verdade as mulheres têm mais obrigações e mais necessidades, elas precisam comprar muito mais coisas. Eu não sei, os homens não sabem, mas as mulheres, né, o custo de vida é alto para as mulheres. Mas enfim, o fato é que precisa entender quais são as prioridades. Quais são as prioridades de um e quais são as prioridades do outro. Isso é muito, muito importante. O que você quer fazer? Quais são os seus hábitos que você quer manter? Quais são os hábitos que você tem hoje e que você gostaria de mantê-los? Por exemplo, eu e meu marido, nossa família, nós somos casados. Meu marido tem um filho do relacionamento anterior, então eu tenho um enteado e tenho a nossa filha. Então, no mês de março, só para vocês terem uma ideia, no mês de março, a gente saiu uma vez com toda a família para almoçar. E esse almoçar é ir no shopping, almoçar,
tomar o nosso café, que a gente gosta de café, tomar um bom café, e as crianças brincarem no parquinho. Isso eles gostam sempre. Então, tanto é que quando a gente não tem o dinheiro para que eles vão se divertir um pouquinho no parquinho, a gente já avisa logo antes de sair de casa se eles querem ir mesmo assim, só para a gente almoçar no restaurante que eles gostam. Pois muito bem, a gente saiu uma única vez. E muitos meses a gente só saiu uma única vez. E tá tudo bem pra gente. A gente não tem problema. Nós entendemos que dentro da nossa, do nosso orçamento, isso não é permitido mais vezes. E ok, a gente entendeu isso desde muito cedo, então a gente não tem conflito. Mas não é sempre assim em todas as famílias, né? Um quer gastar mais que o outro e não tem clareza sobre o que pode ou que não pode gastar. Existem casais que um deles quer sempre sair para gastar. Na sua maioria, dizem as más línguas que são as mulheres, mas não se esqueçam que existem também muitos homens consumistas, tá? E as mulheres sempre levam a culpa é sempre das mulheres, mas o fato é que também existem muitos homens consumistas, sim, tá? Então, esse é um dos motivos. Comece a conversar, a dialogar com o seu parceiro, com sua parceira, para entender e para resolver que caminhos vocês irão seguir, tá? É importante saber e aí nós vamos para um passo 2. É importante fazer juntos um orçamento, escrever, sabe, gente? Pega um papel e uma caneta, sentam os dois juntos e escrevem. Escrevem mesmo, papel e na caneta. Depois vocês passam para a planilha, para o aplicativo, mas escrevem os dois juntos. Quanto cada um ganha, quanto cada um gasta. E aí, depois dessa conversa, desse diálogo, vocês vão para o passo seguinte, que é tão importante quanto elaborar um orçamento juntos. Vocês anotem sobre o que vocês... quais são as necessidades de vocês, quais são os compromissos de vocês, o que vocês precisam pagar todo mês, as receitas de vocês, quanto cada um recebe, de onde vem, quanto está disponível para o orçamento da família, porque imagina, vocês vão anotar tudo lá. Por exemplo, eu vou usar aqui o meu caso como exemplo, eu e meu marido, as responsabilidades, algumas das responsabilidades que a gente tem. Então a gente tem aluguel, água, luz, telefone, internet, IPTU, seguro do carro, plano de saúde, isso é para vocês entenderem, tá? Plano de saúde, quais são os nossos. Então, dentro desses, são tantos outros, mas esses são alguns dos principais, né? Então, dentro dessas responsabilidades, né, que a gente pode categorizar, por exemplo, categorizar moradia, categorizar lazer, categorizar alimentação, categorizar economia, por exemplo, para reserva de emergência. Então, categorizar é dar nome às coisas. Para que a gente vai dar nome? Para identificar. Quanto que é a nossa conta de moradia, por exemplo, né? Quanto que nós vamos gastar? Gente, é feito antes, tá? Não se esqueçam disso. Se você tá no mês, é feito pro mês seguinte, você já faz agora. Pro outro mês também já faz agora. Normalmente a gente faz com bastante antecedência. Mas é isso, porque categorizando facilita muito e você tem clareza, fica tudo na sua mente, quais são os compromissos que vocês terão, tá? Então escreve quais são os ganhos de cada um, quanto vocês têm de compromisso, categoriza para ficar mais fácil de entendimento, dá nome às contas, tá? Aluguel, o que é aluguel? Referente à moradia. Almoçar fora não é alimentação, tá, gente? Almoçar fora, no nosso caso, que é almoçar no domingo, no restaurante, no shopping, é lazer. Almoçar, a alimentação aqui é outra coisa. No caso, seria a compra do mercado, a marmita do trabalho, o almoço no dia do trabalho que a gente trabalha fora, os lanches das crianças que a gente faz para levar para a escola. Isso é alimentação. A parte de almoçar fora entra na parte de lazer, por exemplo. Então, educação.
escola das crianças, os livros que a gente compra, os cursos que a gente faz, que hoje a gente faz muito curso online, os cursos que a gente faz, a pós-graduação, que seja, a escola que você está terminando, o cursinho, enfim, o que você esteja fazendo. Coloca na categoria, tá? Escreve a categoria. E cartão de crédito não é categoria, isso é muito importante, tá? Depois a gente pode voltar nesse assunto, ou assunto para outro vídeo também, mas cartão de crédito não é categoria, tá? Então tem a categoria, mas esse não é categoria. E já que vocês fizeram um orçamento juntos, é importante criar metas financeiras juntos. E que metas são essas? Por exemplo, quero viajar para o Ceará, no meu caso, tá? Quero viajar para o Ceará com a minha filha e o meu marido, que minha filha ainda não conhece muitos dos nossos parentes. Ela tem 4 anos, vai fazer 5 agora, mas ela não conhece muito dos parentes. Ela tem 4 anos. E dos tios, enfim. Meu marido também não conhece a região onde eu nasci, onde eu me criei. Então, essa é uma das nossas metas. Só que para isso, não dá para ir no mês seguinte para o Ceará. Por quê? Porque é caro, porque tem que estar tudo planejado, porque tem que ter o orçamento prontinho. Não é, eu resolvi aí, eu vou agora. Não. A gente precisa definir tudo antes, fazer as contas de quanto vai precisar, como é que vai pagar, quanto vai economizar por mês para fazer isso. Ah, mas Lúcia, eu não estou querendo viajar para o Ceará coisa nenhuma. Eu estou querendo fazer uma outra coisa. Eu quero financiar a casa própria, por exemplo. Tá, então vocês precisam conversar juntos, criar essa meta juntos. Quanto que é para financiar? Que casa que nós queremos? Até quanto é essa casa? Nós vamos financiar de que forma? Temos FGTS, por exemplo, saldo de FGTS para a gente usar? Temos. Quanto? Não temos. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer pelo programa do governo? É possível fazer? Quantos teremos de subsídio? Teremos subsídio, sim ou não? Então, eu estou falando essas coisas para vocês entenderem que isso precisa ser discutido quando vocês estão criando a meta. A meta juntos, tá? Nós moramos juntos, queremos nos casar. Quanto irá custar isso? Vocês querem casar? Então planeja, coloca no papel quanto é que vai custar, pesquisa o que vai precisar, quanto vai precisar, coloca tudo no papel também para fazer o casamento que vocês tanto querem. Coloca na meta financeira, tá? Nós não queremos viajar para o Ceará igual a você, Lúcia. Nós queremos, além de comprar a nossa casa própria, nós queremos criar uma reserva de emergência juntos. E como vamos fazer isso? Vocês vão determinar quanto vocês querem economizar nessa reserva, ou seja, reserva de emergência, ou seja, qualquer uma outra reserva. Quanto que vocês querem, em quanto tempo? Divide isso por mês e aí vocês chegam no valor que cada um precisa economizar mensalmente, tá? Parece um bicho de 7 cabeças inicialmente, mas não é. É algo bem simples. Ah, mas nós nem estamos querendo viajar e nem estamos fazendo reserva de emergência. Nós queremos mesmo pagar as nossas dívidas. Muito bem, parabéns. Devo, não nego, pago quando puder, mas quando puder não é deixar para lá. É organizar e fazendo isso mensalmente. Então, como é que faz? Pesquisa quais são todas as dívidas. Ah, os dois têm dívidas? Não. Ou só a esposa tem dívida? Não. Só o marido tem dívida? Não importa. Vocês vão pesquisar quem é que tem dívida, coloca as dívidas, anota todas as dívidas, atualiza todas as dívidas. Não deixa nada de fora, tá, gente? Coloca todas as dívidas lá, traça um plano. Deu, por exemplo, 50 mil reais de dívidas que a gente tem que pagar. Então, vão eliminando, vão fazendo conta, quem vai ficar primeiro, o que é importante. Tem um vídeo no meu canal, tá, gente, sobre dívidas, que eu não sei se vocês sabem, eu fiquei muito, muito, muito endividada quando eu me separei no meu primeiro relacionamento. Então, tem um vídeo contando isso, como é que eu fiz para sair das dívidas. Mas é isso. Isso é importante para que vocês também possam traçar metas financeiras juntos. Transparência financeira. Transparência financeira é você não encobrir gastos
não encobrir, não deixar de ser transparente, não falar a verdade sobre determinada compra, sobre determinado plano de comprar algo, ou o planejado. Vocês planejaram que queriam economizar X e só um economizou e o outro não. Então é sempre importante estarem revisando não diariamente, mas sempre estarem conversando sobre isso. Por quê? Porque isso traz segurança, traz tranquilidade para o outro, para saber que vocês estão no caminho certo. Mas é importante ser transparente. Vou dar um exemplo aqui meu pessoal, tá? Que é importante se de repente alguém pode ser ajudado por isso. Aqui em casa, hoje, eu e meu marido Sidney, ele é oficialmente o meu contador, tá? Então, ele não sabe tudo sobre o que acontece na minha conta dia após dia. Não, ele não sabe. Mas nós sempre estamos falando sobre finanças. E quando nós vamos decidir algo, nós decidimos juntos. Então, por exemplo, agora tem a declaração do imposto de renda. Ontem à noite, eu acessei minha conta na corretora, baixei todos os relatórios que ele precisa. Então, ao longo do tempo, ao longo do ano, eu fui falando, né? Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas agora tem a declaração do imposto de renda. Então, eu baixei todos os relatórios. E é ele que faz a minha declaração, tá? Então, agora é a simplificada, mais fácil, bem pré-preenchida, mas ainda assim, eu já baixei todos os relatórios para ele. Inclusive, eu poderia dar acesso para ele mesmo baixar, mas enfim, baixei todos os relatórios, já enviei para ele, ele tem todos os relatórios lá. E, ou seja, quem sabe mais da vida da pessoa? O contador, né, o advogado, enfim, mas no meu caso o marido é o contador. Então é super importante ser transparente, porque agora eu não tenho que contar nada para ele de algo que eu tenha feito, ou que agora, poxa vida, vou ter que te falar algo, você vai ver lá, eu consumi X, ele vai perguntar para que número tão alto é esse, para que você usou esse dinheiro? Não, ele já sabe, eu já contei antes para que eu usei, porque o dinheiro são CPFs diferentes, então são em contas diferentes, mas toda vez que a gente vai precisar entrar em um compromisso, nós conversamos um com o outro. E é muito, muito, muito saudável. Acreditem, comecem a fazer isso se você ainda não faz, tá? Porque eu já estive em um relacionamento que isso não acontecia e, enfim, não é legal, prejudica. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais eu me separei, porque só uma parte se interessava, e só uma parte cuidava, e só uma parte queria saber, e só uma parte era responsável, que no caso eu. Então, acreditem, essa coisa de não tá nem aí para a parte financeira do casal, isso leva sim a divórcio, separação, tá? Porque vai acumulando, acumulando, acumulando dia após dia. Assim como a gente tá sempre conversando e isso nos leva adiante, o contrário também pode acontecer. Se você nunca conversa, isso pode sim levar à separação. Respeite as diferenças do seu parceiro, da sua parceira. Ouça, entenda, compreenda e respeite. Você não necessariamente pode concordar. Então, por exemplo, eu e meu marido não pensamos exatamente igual em tudo. Ele tem pensamentos diferentes, inclusive a gente fala que o nosso perfil é diferente, e esse é um dos motivos pelos quais dá certo, porque é diferente não de forma negativa, é diferente de forma positiva. Isso acrescenta tanto o meu perfil quanto o perfil dele, mas é importante respeitar o outro. Então, por exemplo, quais são as necessidades do outro? Eu vou mencionar uma coisa aqui que aconteceu conosco na última Copa do Mundo de Futebol. Por exemplo, meu marido veio conversar comigo e ele disse pra mim: amor, eu quero comprar uma coisa, mas eu sei que você não vai concordar. O que você quer comprar e que você acha que eu não vou concordar? E aí ele falou: olha, eu já sei, claro, ele gosta muito de futebol. E ele disse que queria comprar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. E eu imediatamente, claro, sem pensar, eu já tinha lido naquela semana
o quanto mais ou menos custaria o álbum de figurinhas. Era X para você comprar. Só que para você preencher, seria em média X de dinheiro, porque você teria que comprar todas as figurinhas. E eu tinha acabado de ver naquela semana quanto custaria. E a minha resposta, é claro, foi imediatamente: não, é muito caro. E aí ele falou: mas eu gostaria muito de comprar, porque eu quero muito poder dividir isso com o Enzo, que eles iam preencher juntos e tal. E eu falei: pensando bem, eu já tinha visto que ele tinha álbuns, né, de Corinthians, que é o time que ele gosta. E eu falei: pensando bem, né, ali naquele momento Deus me deu a sabedoria. Pensando bem, você pode comprar sim, porque é uma coisa que você gosta muito, que você se diverte fazendo. Ele já tinha me contado várias vezes de várias outras copas, a experiência de montar o álbum de figurinhas. E eu falei: ok, tá tudo bem, pode comprar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ele se divertiu, é uma coisa que ele gosta muito, fez com o filho, montaram juntos, e foi o momento deles ficarem juntos fazendo uma coisa que os dois gostam muito, tá? Então é importante sempre observar o que é importante para o outro. Também aconteceu quando a gente precisou trocar a nossa TV. A nossa TV da sala, que é o único lugar que a gente tem TV, a gente gostaria de ter uma no quarto, mas nós decidimos não, e agora estamos repensando. Mas assim, o único lugar que nós temos TV é na sala. E a nossa TV é uma TV que já era antiga, que veio do quarto dele. Quando a gente se casou, ele já tinha uma TV no quarto, que também era antiga, trouxe essa TV para nossa casa. Essa TV ficou na sala durante muito tempo e ela começou aquelas falhas, né? E ele falou: vamos comprar. Eu falei: não, a nossa TV ainda está funcionando, vamos esperar um pouco mais. E depois eu pensei: meu marido gosta muito de ficar em casa, as horas de descanso dele é em frente à TV, ele gosta muito de ver o futebol no sofá dele, na tranquilidade da sala dele. E eu falei: concordei, claro, amor, vamos comprar a TV que você quer. Não era a TV que ele queria, compramos uma menor, mas é isso. O que é importante para o outro? Vai te trazer prejuízo? Não, você pode ceder, concordar, respeitar, entender a diferença do outro, e isso não vai te trazer prejuízo. Isso vai te trazer paz, coisas boas. O outro está sendo atendido e ele vai se sentir amado porque foi atendido na sua necessidade. Então, eu estava falando sobre as responsabilidades financeiras, mas aqui, por exemplo, a gente não tem, começamos a investir juntos e a gente não tem, a gente não tem tempo para estudar tudo. Então, o que a gente faz? Como eu ia dizendo, é importante dividir as responsabilidades. Mas uma das coisas que a gente faz aqui também é estudar, e começamos a investir juntos. Inclusive, o dinheiro que nós juntamos no período do noivado, que era para o casamento, o remanescente, o que sobrou, digamos assim, daquele dinheiro que a gente não chegou a usar, foi o valor que nós começamos os nossos primeiros investimentos. Então, só para vocês terem ideia, o nosso primeiro investimento em ações, não foi só em ações que a gente investiu, mas eu gosto muito dessa história de ações, nosso primeiro investimento em ações foram R$1.000 em ações da Petrobras. Eu não me lembro quantas ações, mas eu lembro que, por falta de conhecimento, nós compramos as tais ações. Eu não lembro se era um lote de 100, que é o lote mínimo, o lote de 100, eu lembro muito bem que eram R$1.000. E esses R$1.000 que a gente investiu em ações da Petrobras, nós compramos na hora errada. Por quê? Porque a gente não sabia. E eu acabei, fui pelo meu CPF, pela minha conta da corretora. E como nós não sabíamos nada, nós compramos na hora errada. E, gente, pasmem. Pra gente, naquele momento, ainda bem que a gente não, foi sangue frio. Então, dos R$1.000 que a gente investiu, eles se transformaram em 400. Eu não lembro agora o que aconteceu, mas as ações
desvalorizaram muito. Então, nesse período sei lá, eles chegaram a valer R$ 400. Foi o momento de comprarmos mais. E a gente começou a estudar e entendeu que era o momento de comprar mais, não de sacar os R$ 400 e reconhecer todo o prejuízo, né? Realizar o prejuízo. A gente não fez isso, mas a gente também não tinha mais recursos para investir e comprar mais ações da Petrobras naquele momento de queda. Claro, e a gente deixou lá e as ações, depois de um período, elas voltaram a ficarem mais valorizadas e voltou os R$ 1.000. Eu não sei se vocês sabem, mas ações de empresas como a Petrobras, elas têm uma volatilidade muito alta, principalmente por conta do governo federal, dos motivos pelos quais o governo interfere, ou fala, ou diz algo, enfim, isso altera muito. E aí, quando chegou de volta os R$ 1.000, a gente já tinha entendido que, além a gente tinha estudado, claro, né? Que além do aquele momento de baixa era hora de comprar, nós também passamos a entender um pouco mais das ações da Petrobras. Hoje nós não temos ações da Petrobras. Nesse momento que voltou aos R$ 1.000, a gente entendeu os motivos pelos quais a gente não faz parte da nossa vontade, da nossa estratégia comprar ações da Petrobras. Não só por conta do que a gente não chegou exatamente a realizar o prejuízo, não, a gente esperou um período, claro que a gente perdeu porque, né, depois de meses a gente sacou ainda os R$ 1.000. Porém, a gente entendeu que existem outras empresas e que não tem tanta volatilidade e que a gente pode comprar ações dessas outras empresas. Então também é simples, tá, gente? A gente não precisa ter R$ 1 milhão para começar a investir em ações. E aí aqui em casa a gente divide, né? Eu estudo uma coisa, eu gosto mais de uma coisa, ele gosta mais de outra, então a gente divide quem decide o que a gente está sempre trocando. Pelo fato da gente estar sempre trocando, porque eu gosto mais de estudar uma parte e ele gosta mais de estudar outra, por exemplo, se eu quiser investir em fundo imobiliário, meu marido entende um pouco mais, ele gosta um pouco mais disso, então eu pergunto para ele. Assim como ele gosta um pouco mais de criptomoedas. Não que eu não acredite absolutamente. Eu acho que ele entende um pouco mais, porque ele estuda um pouco mais, então eu pergunto, tá? Eu já investi, hoje eu não tenho fundos imobiliários, mas eu já tive e quando fui para investir, eu pedi ajuda dele para fazer isso. E eu, por exemplo, algumas coisas que eu vou fazer de renda fixa, embora eu saiba, tenha clareza do que eu quero fazer, ainda assim eu compartilho com ele, pergunto a opinião, sigo, e ele questiona por que da minha decisão, por que eu quis por que a minha decisão é aquela, e eu explico e tá tudo certo, ele entende o meu ponto e a gente segue adiante. Mas eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que eu vou saber tudo ao mesmo tempo. Então a gente divide isso também. Quem é a responsabilidade de estudar essa parte, quem sabe mais sobre essa parte, e a gente vai trocando, tá? E assim também são com as nossas responsabilidades de casa. Quem leva a filha na escola, quem busca a filha na escola, quem faz o quê, a gente está sempre dividindo e compartilhando. E a gente também está sempre revisando as nossas metas financeiras. Então é sempre importante ter metas financeiras para a gente realizar. Bom, e se você está gostando até aqui, se você acha que esse é um conteúdo que você acrescentou algo, que pode acrescentar algo para algum amigo seu, compartilha, já curte, comenta se você já faz isso em casal, se vocês já investem em casal, se vocês já começaram a investir em casal, de repente você também dá uma dica pra gente. Mas comenta aqui se você gostou, pra gente saber se você gostou, o que você gostaria de saber, de perguntar. E esse foi o vídeo de hoje, então não se esqueçam, casal, trabalhem juntos para que vocês alcancem as metas financeiras juntos. Estejam sempre alinhados, estejam sempre dialogando, estejam sempre compartilhando um com o outro, sem julgar, estejam sempre com a mente aberta para tentar entender por que aquela decisão do outro. E aí, vale o bom senso, né? Se você acha que
que não deve seguir por aquele caminho, você diz claramente que não gostaria que ele seguisse ou ela seguisse por aquele caminho, tomasse aquela decisão e fala o motivo, sem brigar, sem ofender, e eu acredito que aos poucos vocês vão se entendendo. Então, eu oro para que vocês tenham sabedoria, peçam sabedoria para Deus, para tomarem as decisões mais acertadas para suas vidas, estejam atentos às informações, busquem conhecimento, é bom estarem juntos, estudando, buscando e aprendendo. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo.